colocar de pé para dar início ao culto dessa noite. Se alegre em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma pequena oração a Deus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite cultuando a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Tua igreja. Estamos primeiramente para Te agradecer, bendizer o Teu nome, dizer que só Tu és santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu sei que o Senhor já se faz presente em nosso meio. E eu sei, Pai, que o louvor que vai ser ministrado aqui vai ser para Ti. E que o Senhor possa falar através do louvor, através da pregação. E para que este culto seja um ensinamento que possamos levar para a nossa vida como transformação. É o que nós te pedimos, Pai. Vem estar abençoando cada um de nós. Vem estar livrando de todo mal. Dá o livramento no trânsito. E aonde a gente pisar a ponta do nosso pé, eu sei que o Senhor está nos guardando. O Senhor nos guarda de dia, o Senhor nos guarda de noite. Então, Pai, vamos entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, porque este culto é Teu. Então toma a direção, em nome de Jesus. Vamos adorar, fique em espírito de adoração. Entregue o seu melhor para Deus nessa noite. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus, aleluias. Quantos querem receber mais de Deus? Eu quero receber tudo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu sei que você quer receber tudo que Deus tem preparado para a sua vida. E o interessante dessa música, ele fala uma coisa, que para a gente receber mais, a gente tem que estar no lugar secreto. A gente tem que buscar intimidade com Deus. A gente tem que nos aprofundar a Deus, porque a gente quer receber de Deus. Então a gente tem que querer também estar mais próximo, querer estar mais junto, querer participar mais, querer adorar mais, querer dar o nosso melhor sempre. Não depende de Deus, irmãos, depende de você, porque as suas vitórias, as suas bênçãos já está estendida para você. Basta você se posicionar. Deus só está esperando um posicionamento seu, um posicionamento nosso. E eu sei que a gente vindo a este lugar, um lugar de adoração, um lugar de oração, a gente vai conseguir sim receber tudo que Deus tem para nossas vidas, amém? Estenda suas mãos para cá, para o pedido de orações. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão os pedidos, que eu sei que pessoas escreveram com fé, eu sei que pessoas acreditam que o milagre vai chegar, que a resposta vai chegar. Eu sei que o Senhor vai surpreender muito a tua igreja, e eu sei que vai haver muitos testemunhos aqui, porque é para engrandecer e bendizer o teu nome, e não para os homens. Eu sei que tudo é feito para dar glória a ti, eu sei que tudo é feito para dar honra ao Senhor. Então, se for do teu coração, Pai, atende esses pedidos, atende essas pessoas e dá a elas paciências, para que elas possam esperar no Senhor a resposta delas, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis vos assentar, irmãos, fique à vontade. Espero que você esteja muito alegre nesse culto fé, esse culto maravilhoso. Um culto que, vamos dizer, cada culto ele é importante, cada culto tem o seu papel, mas o culto fé é para a gente aprender mais da palavra de Deus. E como é bom a gente estar aqui num culto como este e sair daqui alimentado. Sair daqui, muitas das vezes, quando eu venho para cá num culto como esse, eu saio daqui sabendo coisas que eu nem sabia. Eu aprendo coisas da Bíblia que eu não sabia. E o tanto que é bom a gente tirar este momento para vir aqui. O tanto que é bom a gente tirar, você vê, é 1 horinha só. Para mim, podia ser 2 horas todo culto. É 1 horinha só para a gente estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. E eu queria dar alguns avisos para vocês. Na sexta-feira a gente tem oração, a oração da resposta. Venha orar. A gente está em campanha, eu sei que vocês sabem, se lembram, mas só para relembrar vocês, a gente está em campanha, a gente precisa do Senhor, e a gente está vindo aqui todos os dias orando. Então, eu não comecei a campanha, não tem problema, começa agora. Não estava no culto passado, começa agora, que eu tenho certeza que Deus vai responder, que Deus vai fazer. É o momento da gente colocar tudo o que a gente pode aos pés do Senhor, amém? Agora a gente vai ouvir a palavra, eu espero que você fique sentado, fique atento. Vou estar chamando aqui o pastor Sander. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se aproximem mais aqui, todo mundo nas cadeiras da frente aqui, por favor, para a gente ter uma proximidade mais com a palavra. Quem estiver mais sentado atrás, por favor, chegue mais perto aqui, para que a gente consiga até mesmo estar mais próximo, né? Essa questão do ambiente é muito importante. Então, a questão de estar próximo também de quem está liberando a palavra é muito importante. Amém? Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje aqui uma palavra um pouco diferente, geralmente, do que estão pregando por aí, né? Porque hoje em dia a gente não vê tanto desse tipo de palavra, mas hoje vamos começar, né? Vamos dar início aqui a palavras desse modo, para que ative em nós
essa vontade de querer saber cada vez mais, né, a respeito do fim dos tempos, a respeito do que vai acontecer conosco, né? Nós precisamos saber disso, né? Porque se nós estamos aqui na igreja, a gente tem um propósito e está aqui por algum motivo. Então, se está aqui por algum motivo, a gente tem que saber para onde a gente vai, o que vai acontecer, né? Mais ou menos esse tipo de coisa. Eu quero trazer aqui mais ou menos isso hoje. E o tema da minha palavra hoje é uma pergunta. Estamos próximos da volta de Jesus? Esse é o tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês, para nós, né? Então, assim, ó, esse tema eu coloquei como uma pergunta porque muitas pessoas em diferentes gerações fazem essa pergunta, né? Será que nós estamos próximos da volta de Jesus? Será que é essa geração que vai experienciar, né, todo esse acontecimento, né, que a Bíblia fala da segunda volta de Cristo? E muitas gerações falavam a respeito disso, mas talvez com menos base do que nós temos hoje. Então, hoje nós temos muita base para falar a respeito disso, justamente pelos acontecimentos que vêm, né, ocorrendo de um tempo para cá. Então, é exatamente esse ponto que eu quero trazer hoje. Olha só, muitas pessoas falavam antigamente, né? Na verdade, assim, quando Jesus ascende ao céu, a partir desse momento as pessoas estão esperando a volta dele. E aí, desde esse momento, né, há 2.000 e poucos anos para lá, para cá, até agora Jesus não voltou. Então, o que está faltando para que comece, né, o arrebatamento, comece essa questão que a gente vê em Apocalipse, todos os sinais, né, acontecendo? A gente precisa entender que nós não podemos basear a nossa esperança na volta de Jesus. Porque muitas pessoas, na antiguidade, olhavam, por exemplo, um governante específico, que talvez era maldoso com a sua população, né? Antigamente, a gente tem muitas histórias disso, de governantes que não tiveram, né, um governo bacana com a população, e aí as pessoas apontavam como algo que tendia a ser o anticristo, né, que tendia a falar a respeito do fim do mundo, né? Olha só, o fim do mundo está próximo por conta disso. Então as coisas estão acontecendo agora, talvez aquele rapaz ali, aquele cara ali que está governando agora é o tal do anticristo, né? E aí eu quero trazer hoje questões bíblicas que mostram quais são alguns sinais e como que a gente pode olhar esses sinais hoje em dia na nossa atualidade para mostrar o quão próximos estamos da volta de Jesus. Amém? Então a gente precisa ter base bíblica para entender qual que é essa questão de quando Jesus vai voltar, né? Quando Jesus vai voltar, qual que é essa segunda vinda e o que precisa acontecer. Eu quero trazer 2 exemplos aqui para a gente conseguir entender isso. Muitas das vezes, quando a gente pega a frase Jesus está voltando, a gente imagina uma linha do tempo acontecendo. Então a gente imagina no momento que Jesus ascende aos céus e uma linha do tempo até o momento que ele vai voltar. Quando a gente coloca desse modo na nossa mente, a gente pensa que falta pouco tempo, né, e tenta imaginar qual que será o tempo em que ele vai voltar. Só que eu quero trazer uma outra realidade aqui para a gente conseguir pensar a respeito disso. Então imagina uma pessoa correndo a 10 km por hora em uma linha reta. Essa pessoa começou nesse ponto e vai finalizar nesse outro ponto. Então, se a gente pegar o cálculo baseado na velocidade que a pessoa está, a gente consegue saber quando ela vai chegar no final. E a gente nunca pode basear essa expectativa da volta de Jesus baseado nisso, nessa questão de tempo nosso, né? Porque a gente está preso no tempo, então tudo para a gente não, é o tempo, então será que amanhã, será que não é? E a gente não pode ver dessa forma. Eu quero trazer uma outra realidade aqui que vocês vão compreender como que a gente precisa entender essa frase de Jesus está próximo. Então vamos lá. Imagina uma outra coisa agora. Imagina uma rocha, porque no mundo, ao redor do mundo, existem muitos exemplos assim, reais. Imagina uma rocha que ela é pontuda em cima, e aí imagina que existe outra rocha em cima, que ela é pontuda embaixo. E essa rocha é muito grande, né? Imagina que ela tem 2 por 2, né? Essa rocha de cima ela tem essa ponta, e a outra de cima ela é apoiada bem aqui em cima dessa outra. E aí você passa perto dela, olha,
o que você talvez pensaria ao olhar essas duas rochas apoiadas uma em cima da outra? Você talvez olharia essa rocha e falaria no seu coração, ela está próxima de cair. Então essas rochas estão próximas a cair, a colidir. Por quê? Porque a ponta que uma está segurando a outra é muito pequenininha e é muito fina. Então qualquer coisa que pode acontecer pode fazer essa rocha de cima cair, né? É um exemplo para que vocês consigam entender como que a gente tem que ver a volta de Jesus. Então, na Bíblia fala a respeito de algumas questões que a gente vai entrar, do que a gente deveria esperar para começar a ver o final dos tempos, né? E é exatamente sobre isso que Jesus fala dessa forma, né? Então a gente tem que sempre olhar com esse exemplo que eu trouxe. Imagina uma rocha em cima de outra, prestes a cair, só que ela não está caindo. E aí a gente não consegue imaginar quando que ela vai cair, mas ela está próxima de cair. Qualquer coisinha pode fazer ela cair. Da mesma forma também, esse exemplo, né, da volta de Jesus, a qualquer momento pode acontecer. Só que os sinais cada vez mais mostram que a qualquer momento mesmo, né, principalmente na nossa era que vivemos. Então, vamos lá, eu quero que vocês abram aí Mateus capítulo 24. Vamos aprofundar no texto. Vamos lá, Mateus 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Eu quero parar nesse versículo 6 aqui, porque eu estava lendo esse versículo e aí eu me peguei em um questionamento, né, a respeito disso aqui que Jesus fala. Logo na parte de baixo aqui, ó, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então vamos parar aqui e vamos estudar um pouco a respeito disso. Se você parar para pensar, quando Jesus fala isso, você fala: ué, mas é necessário que ocorram guerras? É necessário que ocorram essas questões de caos da humanidade? Para que chegue isso, né? Parece que a forma em que está sendo falado, se a pessoa não tiver uma sensibilidade espiritual, a pessoa tende a pensar que é como se Deus fosse mal, né? E quer que aconteça guerras para o ser humano aprender, para que aí sim chegue o fim e aí ele aplique, né, o tribunal, o final ali, tudo. Só que a gente precisa começar a compreender algumas coisas que a gente vai falar aqui. Eu separei 3 pontos sobre é necessário que as coisas ocorram, por que disso, e aí eu vou falar esses 3 pontos aqui e a gente vai compreender. Primeira coisa, do porquê que é necessário que essas coisas ocorram, essas coisas que são ruins, né? Guerras é ruim para a humanidade, né? Ameaças de guerra são ruins para a humanidade também, né? Acontecem guerras civis dentro dos países, né, que estão quase se guerreando, né? Uma guerra fria, por exemplo, que aconteceu antigamente, né? As pessoas entram em pânico. Acontecem coisas que geralmente não acontecem em tempos de paz. Então vamos lá. Primeira coisa é que a segunda vinda de Cristo, ela se assemelha com as dores de parto de uma mulher grávida. Então a gente consegue ver a Bíblia falando a respeito disso, que a segunda vinda de Cristo, ela se assemelha com essas dores de parto de mulher grávida. Então, se a gente pegar um exemplo de uma mulher que está quase dando à luz, a gente vai ver que o momento ali que ela vai começar, meu bem teve essa experiência, né? Eu posso falar agora, que a mulher está tranquila, e aí chega um momento que ela sente uma contração, né? Ela sente uma contração, para ali, senti uma dor, calma, já voltou, tá tranquilo.
Tá tudo bem, amor? Tá tudo bem. Tá bom, então. Aí passa-se algumas horas, aí de novo, começa de novo aquele negócio, aquela dor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí começa-se a contagem de quanto em quanto tempo ela começou a ter essa dor, de quanto em quanto tempo ela começou a ter essas dores de parto até que o bebê nasce. E aí é interessante que o paralelo funciona perfeitamente. A Bíblia está falando da vinda de Cristo, que se assemelha às dores de parto de uma mulher grávida, porque quanto mais as dores de parto acontecer na terra, com um tempo mais reduzido, quer dizer que a vinda de Jesus está próxima. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem lembra da vida antes do Covid, por exemplo? O povo fala, né? Eu já vi muita gente falando que a vida antes do Covid, né, do coronavírus, era uma vida que, eu já vi gente falando assim, eu sentia que as coisas eram mais devagar, as coisas andavam um pouquinho mais devagar. Parece que agora, depois que passou isso, tudo está mais acelerado. As coisas estão mais aceleradas, parece que os governos estão brigando um com os outros mais rapidamente. Né? Acontecem questões de governo aqui, por exemplo, no Brasil está acontecendo muito, né? Isso uma hora atrás da outra, uma hora atrás da outra. Parece que é como se os países não tivessem mais paz, né? E as coisas estão acontecendo uma atrás da outra, mostrando que o tempo cada vez mais está diminuindo, né? O tempo cada vez mais está diminuindo de uma contração entre a outra, né? Nós podemos colocar assim um exemplo. E aí a Bíblia fala a respeito de terremotos, a Bíblia fala a respeito dessas questões que a terra sofreria fisicamente, mostrando que as dores de parto estão cada vez mais próximas uma das outras, mostrando que o tempo está chegando. Só que ao longo de toda a história da humanidade, a gente tem essas características acontecendo, como por exemplo, terremoto. Hoje em dia é catalogado muito terremoto acontecendo, né? Acontece um ali, acontece em um outro país. A gente vê isso acontecendo muito. Por quê? Por conta de notícias, né? Antigamente a gente não tinha toda essa tecnologia que mostrava rapidamente para a gente. Então talvez a gente não tinha essa percepção. Mas cada vez mais a gente percebe que são noticiados mais terremotos, mais enchentes, mais questões que vão mostrando que parece que as coisas estão um pouco estranhas demais. Quem consegue compreender? Amém? Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa entender que é necessário que essas coisas ocorram, como está escrito na Bíblia, porque, número 1, a vinda de Cristo se assemelha às dores de parto de uma mulher grávida. Então, quando a terra sentir uma contração, né, somos nós agindo, né, de forma mal, ou é a própria terra sentindo, como por exemplo terremotos que a Bíblia fala. Então, por exemplo, quando acontece uma guerra, a terra sente isso, né? A terra é afetada por isso. Então, demonstra essas contrações e essas dores de parto. Eu vou acelerar aqui porque tem muita coisa e o tempo é pouco. Número 2, segundo ponto. Algumas guerras que ocorreram, né, e rumores de guerras, infelizmente, né, são catástrofes, são coisas absurdas, só que quando a gente para observar alguns desses pontos principais que aconteceram, né, na humanidade, mostra que a humanidade teve um tipo de salto tecnológico quando aconteceu um desastre desse. Então, por exemplo, um país entra em guerra contra o outro. Geralmente, esses países, dentro, né, das suas bases, eles estão fazendo estudos de forma absurda para conseguir melhorar a sua tecnologia para ou atacar o outro ou para se proteger. Então, aconteceram essas questões ao longo do tempo em que ocorreram guerras, que, como por exemplo, a gente utiliza algo hoje que é muito importante para nós e que veio um pouco baseado nisso. Existe um negócio lá atrás, quando estavam ocorrendo essas guerras, em que as pessoas precisavam se comunicar umas com as outras de forma mais rápida. Então, aconteceu que eles começaram a criar, né, um sistema chamado ARPANET, que hoje é a internet que a gente conhece. Então, foi baseado um pouco nessa questão de urgência, né, de estamos precisando disso agora. Aí eles vão lá, criam isso de forma, junta todo mundo ali, né, os especialistas, e criam aquilo que em momentos de paz não se criaria. Então, imagina se guerras não tivessem acontecido, como nós estaríamos hoje, como por exemplo nessa questão tecnológica.
Se a humanidade dá um salto a cada desastre ou cada coisa assim que a humanidade aprende com o próprio erro, então onde estaríamos se isso não tivesse acontecido? Obviamente que são questões muito complicadas, né, e difícil de falar, mas uma coisa que eu tenho absoluta certeza aqui é que como o ser humano pecou lá com Adão e Eva, nós também, se nós não estivéssemos errado lá no passado com essas guerras e rumores de guerras, nós estaríamos errando hoje com essas mesmas guerras e rumores de guerra. A gente estaria passando por esses mesmos problemas em que nós aprendemos e não passamos hoje em dia. Então não é uma questão assim de que Deus é mau e Deus está deixando isso acontecer, mas sim uma questão de que nós queremos decidir o nosso próprio destino. E as pessoas, né, que são os governantes principais, simplesmente abandonam a presença de Deus e decidem viver o seu próprio destino. E isso afeta toda a humanidade. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu acredito que a internet, vou falar muito a respeito disso, a internet é um fator e um agente que é muito forte hoje em dia para que a volta de Jesus aconteça de forma mais rápida. E eu vou provar isso ao longo do tempo aqui. Amém? Então, ponto 3. Deus, ele sabe qual que é o caminho que a humanidade vai percorrer. Deus, ele sabe qual que é o caminho que a humanidade precisa percorrer. Então, é necessário que essas coisas ocorram, justamente porque Deus, ele já sabe que a gente iria errar de qualquer forma. Então, Deus aparece em momentos pontuais, que a gente vê na Bíblia, né? Aparecendo para pessoas específicas, dando visões para pessoas específicas. Só que nós temos o livre-arbítrio e Deus sabe que esse livre-arbítrio ele vai levar para o fim, onde Jesus vai ter que voltar a segunda vez. Da mesma forma que Deus já tinha visto lá em Gênesis que ele teria que trazer o seu filho para morrer por nós, né, e sacrificar por nós. Então isso fala lá em Gênesis, e a gente vê desde o início de tudo, que Deus já sabia de tudo que aconteceria. Então Deus nos deu o livre-arbítrio e ele já sabe qual que é o caminho que a humanidade vai percorrer, simples assim. Então esse é o terceiro ponto do porquê que é necessário que essas coisas ocorram. Porque elas já iriam ocorrer por conta do nosso pecado. Por conta do pecado estar instalado na nossa carne, essas questões já iriam ocorrer de qualquer forma. Por conta de pessoas que estão fora da presença de Deus, por conta de coisas que acontecem e que nós não temos controle. Estão entendendo, né? Amém? Então, vamos avançar aqui nos versículos. Vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui onde a gente parou, no 7. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Aí, voltando aqui, né? Aqui na Bíblia está falando que haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. E aí a gente pode pensar, mas não havia fome desde sempre na terra? Porque o pecado já está instalado na terra desde sempre, né? Desde Adão e Eva. Então, em algum lugar do mundo sempre houve fome, né? Sempre houve um terremoto, como por exemplo. Só que a gente tem que ver baseado nos sinais que aumentam cada vez mais. Então, quanto mais a gente perceber que as pessoas estão, que a humanidade está tendo uma desigualdade social cada vez maior, que é o que está aumentando cada vez mais, as pessoas, existem países aí que as pessoas estão passando fome, né? E outras nações podem ajudar e simplesmente não fazem, por questões monetárias, né? E também terremotos acontecendo, né? Terremotos e questões, até por exemplo, questão climática, um negócio que eu lembrei aqui agora. Eu não lembro de ninguém reclamando de calor em 2015, por exemplo. Mais ou menos nessa época, eu não lembro de ninguém falando, nossa, que calor, da mesma forma que falam hoje, né? Então a gente percebe coisas acontecendo ao longo do tempo que demonstram que a terra sente essas dores de parto cada vez mais. Consegue entender? Amém. Então vamos lá. Terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. E aí eu paro aqui de novo. E eu lembro de uma pregação que o Caio falou a respeito das Olimpíadas, né, que aconteceu agora. A gente percebe, eu estou percebendo isso, que existe uma certa raiva que está acontecendo de pessoas, né, que têm ideologias muito diferentes da nossa, em que eles estão
tendo em conjunto e em comunidade uma raiva específica do evangelho, dos cristãos, né, do cristianismo. E aí eu fico me perguntando, de onde que vem isso? Porque nós não aplicamos nada em relação a essas pessoas para que elas tenham essa raiva de nós, né? Muitas das vezes a gente nem fala absolutamente nada, né? A gente fica no nosso canto, que na verdade não deveria muito ser o que a gente deveria estar fazendo, né? A gente deveria estar agindo e falando o que é certo, né? E falando da forma que nós deveríamos falar. Só que eu percebo cada vez mais que existem nações se levantando contra o cristianismo, né? Existem nações aparecendo e deixando acontecer algumas coisas que antigamente não acontecia. Porque o cristianismo, né, toda essa questão cultural em que nós vivemos hoje, o mundo é pautado nisso. Então, quando a gente vê, como por exemplo, algo que aconteceu como nas Olimpíadas, né, que foi aquele desrespeito absurdo que aconteceu lá, a gente vê que existe uma parte da população que não respeita como se fosse a própria linhagem, de onde veio. As pessoas não respeitam. Por que acontece isso? Porque estão fora da presença de Deus. Isso só mostra a distância que essas pessoas estão da presença de Deus. Então, quanto mais distante, e aqui também a gente vai falar agorinha, nos versículos mais próximos aqui, quanto mais distante da presença de Deus, mais a pessoa ela vai se rebelar. E ela vai parecer um jovem que está rebelde com o pai. Então, quando eu vejo esse aumento de ódio das pessoas para conosco, né, para com os cristãos, eu não vejo isso muito assim para nós, mas é como se fosse uma raiva do pai, uma raiva que essas pessoas têm do pai, né? Como se ele não me respondeu, ou como eu nunca vi, então eu tenho raiva disso, eu tenho raiva da sua crença, eu tenho raiva talvez da vida boa que você leva, da vida tranquila, da vida em paz, que você sabe que depois que você morrer tem um lugar preparado para você. Então a gente percebe que existe uma questão mais espiritual acontecendo, e não é só uma questão física de raiva mesmo, e pronto. Quem consegue compreender isso? Então vamos avançar. Deixa eu lembrar onde é que eu estava aqui. 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. É exatamente o que eu estava falando. Quando você sai da presença de Deus, você esquece um dos princípios que você precisa seguir, que é amar ao próximo. Então, quando você afastou da presença de Deus, não tem por que você ter esse propósito na sua vida, de amar o próximo. Para quê? Qual que é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Então, para que eu vou amar o meu próximo? Não faz sentido nenhum isso. Então, quando você se afasta da presença de Deus, você vai começar a ser um ser menos social. Você não vai querer ter pessoas próximas de você. Você vai começar a se sentir mal por conta disso. Você vai começar a ter essas questões que a própria Bíblia já nos fala. Então, vamos lá. 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. E aqui eu posso voltar naquela questão que eu falei, que a internet ela é um agente forte hoje em dia para que a volta de Cristo aconteça mais rápido. Por quê? Porque se a gente voltasse lá no passado, existiam falsos profetas. Só que por conta da internet existir hoje em dia, esse aumento foi exponencial. Algumas pessoas perceberam que podem talvez usar pessoas, né, para ganhar algum valor monetário e fingir que Deus está falando com elas, como por exemplo, eu já vi vários exemplos na internet de pessoas que falam isso, que falam contigo e não tem acontecendo nada. A pessoa está só fingindo, né? E muitas pessoas caem nisso. Então, falsos profetas que crescem de forma exponencial por conta de uma ferramenta chamada internet. E eu não falo que a internet é ruim, porque a internet é uma ferramenta, aí depende de quem está usando. Se a pessoa é boa ou mal, a ferramenta vai ser boa ou mal, né? Então vamos lá. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Nunca houve um momento em que tantos falsos profetas apareceram, né, na internet. Pessoas que falam, não, esse negócio aí não tem nada a ver não. Pode ficar de boa, Deus é paz e amor, relaxa. 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O pecado cada vez mais tem aumentado. A gente vê isso acontecendo. A gente vê o pecado justamente nessa questão que eu falei, das Olimpíadas. Quando você vê uma nação apoiando as pessoas fazendo aquilo com uma questão cultural, né, que obviamente tem a ver com os católicos, mas tem a ver conosco também, porque fala da ceia, a gente vê exatamente o pecado aumentando, porque uma nação aceitou que aquilo acontecesse.
ou aquilo vocês acham que aconteceu simplesmente porque um grupo decidiu ali. Aquele negócio é formado durante anos, né? As pessoas ensaiam aquilo lá durante um tempo. Então, todo mundo sabia exatamente daquilo. Então, o pecado está aumentando cada vez mais. E isso espalha de forma mais rápida e influencia pessoas mais rápidas justamente por conta da internet que nós temos hoje. O amor de muitos esfriará. A gente vê jovens hoje em dia com falta de amor, né, da forma que eram antes, né, que deveria ser. Por quê? Porque estão isolados em seus quartos, fazendo o que querem ali e não estão vivendo em sociedade como deveriam. Eu estou colocando jovens aqui, mas pode ser qualquer pessoa, né? Quem fica isolado demais esfria o amor para com o outro, porque não está desenvolvendo. Você tem que desenvolver, tudo na sua vida é desenvolvimento. Então você precisa desenvolver o amor ao seu próximo. Fazendo o quê? Estando pessoalmente, né? Vivendo pessoalmente, querendo viver pessoalmente e não simplesmente atrás de uma tela. 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que as nações ouçam, então virá o fim. E aí esse 14 aqui é muito bom, né? As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam, então virá o fim. E aí se a gente voltar no passado, em um passado em que não existia internet, a pergunta que eu faço é: como que o evangelho seria pregado para todas as nações de forma rápida, como a gente pode pregar hoje? Não tem como. Vamos ir a pé. Não vai dar certo, né? Você não vai chegar da forma que a gente consegue chegar hoje. Então, por exemplo, tem pessoas que eu mexo com isso, né? Eu vejo pessoas na internet, por exemplo, falando que a igreja hoje em dia, o objetivo da igreja é outro. O objetivo da igreja hoje é filmar, postar na internet, ganhar like e ter seguidores, né? A instituição ter seguidores. Sendo que, na verdade, a gente precisa entender que essa é a maior e mais forte ferramenta que a gente tem para evangelizar pessoas que não estão próximas de nós. Então, muitas pessoas não gostam, têm raiva de gente que tira foto da igreja, né? Tira foto da igreja, aí ela está ali no meio. Eu não gosto disso. Esse negócio de filmar e culto, não faz sentido esse negócio, né? Sendo que, na verdade, com a filmagem, com as fotos, com as postagens, né, com a internet, a gente atinge pessoas como, por exemplo, que está acamada, que não pode vir para esse lugar. A gente atinge pessoas que estão fora daqui e que a gente talvez nem imaginaria, né? Quantas vezes meu pai já falou que pessoas lá do Maranhão ouvindo a pregação, ouvindo a oração dele, né? E aí falando, né, que foi abençoado e tal, se sentiu bem. Então, assim, a internet sendo usada para o bem, sendo usada de forma correta. Então, essas boas novas a respeito do reino, que serão anunciadas em todo o mundo, eu vejo isso acontecendo hoje em dia. Eu não vejo isso acontecendo 100% de uma forma exata, como a Bíblia fala aqui, antes de ter internet, por exemplo. Eu não vejo isso acontecendo. Agora, hoje eu vejo. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta em que isso pode acontecer. Amém? E aí, o tempo passa rápido, mas eu quero falar a respeito de alguns fatos que mostram que Jesus está próximo também. Então eu falei alguns pontos aqui, eu quero falar alguns fatos que acontecem hoje em dia e que a gente pode analisar e ver por nós mesmos, que a Bíblia vai se cumprindo cada vez mais. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, lá no finalzinho, fala, bem no finalzinho assim, fala que no final o conhecimento se multiplicaria. De forma bem rápida, Daniel fala lá que o conhecimento iria se multiplicar. E aí eu te pergunto, como que o conhecimento ele se multiplicaria tempos atrás? Né? Através de, sei lá, leitura de livro, a pessoa falando uma para outra, no boca a boca. Será que isso é rápido? Será que o conhecimento multiplicando de forma rápida acontece assim? A gente não vê isso. E aí, uma coisa que eu quero trazer aqui. Antigamente, a gente tem histórias, né, de pessoas que eram gênios antigamente. Então, cada geração específica tinha um gênio. Por exemplo, Albert Einstein, né? Até mesmo a pessoa que usou para o mal, né, a inteligência dela. Por exemplo, o criador da bomba atômica, né, o Oppenheimer. São pessoas que eram gênios.
e aí utilizaram da forma que imaginaram ali a sua inteligência e ficaram reconhecidos, né? Filósofos, pensadores, pessoas que definem, por exemplo, estudos em faculdade a respeito da psicologia. Então foram pessoas que estudaram bastante ali, viraram gênio daquela era, daquela geração, e até hoje a gente estuda esses caras. Só que eu faço uma pergunta: hoje em dia a gente vê algum gênio, hoje em dia, da mesma forma que a gente vê antigamente? Uma pergunta que eu faço. A gente não vê mais esses gênios, né? O irmão Júnior apontou para cima e falou que é ele. A gente não vê esses gênios hoje em dia no nosso tempo. E por que será que isso acontece? E aí eu trago exatamente esse paralelo hoje em dia, de que, por exemplo, para você ter um conhecimento antigamente, era muito mais difícil do que hoje. Você tinha que ir numa biblioteca, estudar pra caramba, e procurar, meu Deus do céu. Hoje em dia você pega o seu celular, se você quiser falar a respeito de algum assunto, você abre o Google, em 5 minutos de leitura você consegue começar uma conversa sobre, sei lá, astronomia, né? Sobre as estrelas. Nossa, você viu que descobriram a estrela, não sei quanto lá, a galáxia tal, e aí você parece uma pessoa, né, super intelectual, ela está sabendo de tudo. Hoje em dia, a notícia a respeito de, infelizmente, uma queda de avião aparece 1 minuto depois na nossa timeline. A gente vê as coisas acontecendo de forma rápida e a gente consegue ter o conhecimento de uma forma exponencial e multiplicada. Então, eu volto à pergunta: por que não existem gênios hoje? Porque antigamente o conhecimento não era espalhado da forma que é. E isso é bom, isso é ruim. Então, qualquer um hoje em dia, olha a Bíblia se cumprindo, qualquer um hoje em dia que quiser ser expert em algum assunto, pode abrir o Google, pode abrir o YouTube e virar expert naquilo. Então, nunca existiu uma geração onde o conhecimento se multiplicou e está se multiplicando como a geração que nós vivemos hoje em dia. Não tem como qualquer geração competir com a de hoje em relação a isso. Então, esse é um dos fatos que mostram a proximidade do fim, a proximidade de que Jesus está próximo, né? Mostrando isso. Então, o conhecimento vai se multiplicar, o conhecimento já está se multiplicando. E a gente vê exatamente isso. Então, os gênios não tem hoje em dia, porque hoje em dia nós podemos ser gênios, né? Nós podemos estudar a respeito do que a gente quiser e todo mundo tem o conhecimento. Simples assim. Consegue entender? Amém? E aí, agora, vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18. Deixa eu chegar aqui. Estou sendo mais técnico um pouco, mas para que a gente entenda que a nossa geração está bem próxima. E isso é ótimo, isso é bom, né? Então vamos lá, ó. Capítulo 13, versículo 16. Olha só. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Por que eu trouxe esse versículo? Esse versículo é muito forte, né? Esses versículos, né? Do 16 ao 18. Isso é muito forte e fala de um momento em que o anticristo vai estar aqui na terra e vai estar acontecendo algo que você só vai poder comprar e vender quando você tiver essa tal dessa marca. E aí a gente não percebe, mas hoje em dia estão acontecendo algumas movimentações que demonstram que a gente está chegando em um capítulo mais ou menos parecido com isso. Antigamente existia o dinheiro de papel apenas, e você utilizava, o banco não sabia, o governo não sabia, e estava tudo certo, você comprava e vendia alguma coisa ali. Depois apareceu o banco, e aí o banco sabe mais ou menos as transferências que você faz, o governo também, se for atrás. Aí depois aparece uma ferramenta chamada Pix, uma ferramenta de transferência rápida do seu dinheiro. E aí ela aproxima um pouco mais da comodidade, da rapidez, da sua usabilidade ali com o dinheiro. E aí os governos estão se preparando, todos, né, juntamente, para ninguém perder, mas daqui a algum tempo a gente vai ter uma nova moeda nossa. E não é, obviamente, ainda, né, a moeda, por exemplo, do fim do mundo.
Mas os governos se preparam para um momento em que o dinheiro de papel some e vem uma nova moeda, como por exemplo, ano que vem no começo, o Brasil vai lançar, né, um teste alfa em algumas empresas, uma moeda brasileira que vai ter um novo nome chamado Drex. Essa moeda, o governo, Banco Central, vai tomar conta dela. Então, todas as transferências que você fizer, o governo sabe, né? Diferentemente do dinheiro de papel, que o governo não poderia saber, né? Estou falando assim só para vocês compreenderem. E aí a gente percebe que alguns movimentos acontecem de forma bem tranquila para que ninguém estranhe e ache, né, estranho tudo isso que está acontecendo. Só que, obviamente, que, né, que ninguém precisa ficar assustado com isso. Meu Deus do céu, uma moeda digital vai tomar de conta de tudo. Isso é um caminho que os países vão percorrendo, até que um momento chegue e todos os países decidam, né, no futuro, obviamente, decidam transformar e unificar em uma única moeda. Então isso se aproxima do fim. E a gente vê, a própria China faz isso. A própria China existe uma moeda já virtual, em que os países estudam ela para aplicar da mesma forma. Então, por exemplo, lá estudam uma regra que o dinheiro pode ter validade. Então você guarda o dinheiro para comprar um carro daqui a 5 anos, o governo decide que em 2 anos o seu prazo de validade do dinheiro que está guardado na sua conta vai acabar. Então você precisa mexer esse dinheiro, comprar e vender coisa para o dinheiro não ficar parado. Então a gente percebe que a Bíblia já falava de coisas que estão acontecendo de pouquinho em pouquinho. Não é que ano que vem vai acontecer isso, meu Deus, o anticristo, não. Mas as coisas vão se aproximando cada vez mais. E quando vocês notarem, todo mundo vai estar utilizando, obviamente, né? Eu não estou falando do fim, né? Mas assim, essas coisas são coisas normais que vão acontecendo e a gente não pode não utilizar. Por exemplo, quem fica sem utilizar Pix, não tem como, né? É uma comodidade. Então, essa nova moeda chega e o que a gente precisa fazer é compreender e ver que a Bíblia estava 100% correta o tempo todo. A gente precisa ver essas movimentações e compreender cada vez mais que o fim está próximo e que a gente precisa entender que nós precisamos pautar a nossa vida e o nosso futuro aqui, nessa biblioteca de livros chamada Bíblia. Amém? E com isso eu finalizo a minha palavra. Espero que vocês tenham compreendido e entendido um pouco dessa mensagem. Amém? Amém? Vamos colocar em pés. Nós vamos entrar na campanha Eu Preciso de Deus. Que lindo. Eu conheci um cara que assim mais ou menos depois que o Pix entrou, um pouquinho assim, depois que o Pix entrou, estava bem no meio, desde que ele entrou até agora, estava bem no meio. Aí essa pessoa falou assim: eu não mexo com esse negócio não vou mexer com esse negócio não. Aí bateu o pé. Aí esses dias agora, essa pessoa me disse assim: tem como você passar um Pix para mim, para uma pessoa? Aí depois eu vou e passo para você. Ué, tá mexendo com Pix agora? Não adianta, né? Querendo ou não, né? Nós vamos entrando aí e a gente vai precisando aí. E isso é o que vai acontecendo daqui para frente. Eu disse para vocês aqui um dia, se você tem habilidade em ofertar aqui no papel, você tem que mudar a estrutura sua, porque daqui um dia você vai ter somente a tela aqui para você ofertar. Você não pode achar bom isso. Ah, que bom que foi para lá, porque agora não preciso ofertar, porque eu não tenho Pix aqui no celular, não tenho internet aqui. Você tem que entrar nessa habilidade, porque senão você não vai nem conseguir abençoar o reino de Deus. Então você tem que entrar nessa habilidade. Está mudando as coisas? Vamos indo, né? Vamos indo. E aquilo que é benéfico a gente vai fazendo parte. Vai fazendo parte. É isso? Amém? Que lindo, né? Que lindo, 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 lindo demais. Deus honre o pastor Sander Sion com essa palavra e a pastora Evelyn por ter estado na direção. Já houve a celebração da oferta? Não? Então vamos lá? Pastor Sérgio, você pega lá, por favor, o altar da oferta, assim como você sempre faz, coloca aqui na frente. Os irmãos que têm o coração hoje aberto para abençoar a obra do Senhor, vem aqui.
Se você tem o dinheiro de papel e tem uma oferta para Deus, deposite com amor aqui, com fé. E aqui também, no altar da oferta, no telão, você pode abrir o seu celular e digitar aí palavraviva2016@gmail.com e semear com o Pix. Aí, ó, tá vendo? O irmão Rony já falou, vai lá, Nicolas, hoje é você, né? Isso é lindo. Sai do seu lugar agora, vem aqui se você tem, pode sair. Vem com paz, vem com fé. Deixa Deus trabalhar as suas mãos, usar as suas mãos, fazer das suas mãos uma mão abençoadora. Aleluia, glória a Deus. Palavra poderosa, né, irmãos? De conhecimento, né? A Sâmia falou assim, tá tão gostoso, pai, que eu nem subi ali. É bom que a gente fica com gostinho de quero mais, né? Amém? Deus abençoe a todos que puderam ofertar hoje, em nome de Jesus. Amados, se você não pegou o adesivo da igreja e você tem um veículo ou uma moto, pega aqui para você colar lá. É lindo, é indiscreto, bem, né, singelo. Se alguém não pegou, o Serginho está aí para distribuir para você, é só você levantar a mão e vai passar para você. Pastor, não tem um carro, prega na porta da sua casa profeticamente, lá na porta assim, ó. Em nome de Jesus.